Informamos também que, durante a palestra, os senhores poderão fazer perguntas pelo chat. E logo após o término da palestra, o nosso convidado de hoje, Dr. Roberto Rodrigues, responderá as perguntas de acordo com o tempo disponível. Para fazer a abertura deste evento, convidamos a presidente do CREA-DF, engenheira Fátima Có. Por favor, presidente. Boa tarde aos internautas, boa tarde ao nosso palestrante, debatedores. Cumprimento aí o nosso doutor Rodrigues, o doutor Roberto Rodrigues, o doutor Fernando e o doutor Carrara, né? Agradeço muito a disponibilidade de participar desse evento nosso, que busca realmente o aprimoramento profissional. Hoje o nosso tema, perspectiva do agronegócio brasileiro, inclusive vem focado na área da agronomia, até mesmo, né, casando aí, homenageando o dia 12 de outubro, que foi dia do engenheiro agrônomo. Então, nós estamos buscando, né, esses temas, as necessidades realmente dos nossos profissionais. É um evento que, se eu não me engano, está 17º, Gilberto, você sabe de cabeça, porque eu assumi, né, estava licenciada do CREA por 7 meses, retornamos logo após, aí, no dia 4 de outubro, logo depois das eleições, né, e estamos aí na nossa segunda participação. Mas venho acompanhando e vejo aí a importância do nosso programa, digamos assim, Aprimora Mais, né? Isso tem sido cada vez mais divulgado entre os nossos profissionais. Eu até comentei ontem com o Gilberto, nosso secretário-geral aí de Relação Institucional, que eu recebi da presidente do CREA do Rio Grande do Norte, ela lá no Rio Grande do Norte já recebendo, então, esse convite também. Então, a gente imagina que realmente está aumentando essa abrangência, aumentando o interesse das pessoas, né? E que cada vez mais isso vai ser de importância e de que realmente essas nossas palestras acrescente na vida profissional de todos nós, tá? Então, agradeço aí, como já falei, tanto, né, ao doutor Roberto Rodrigues, como aos nossos debatedores, o doutor Fernando e o doutor Carrara. Gilberto, acho que é o que eu tenho a falar no momento. No decorrer, após a palestra, acho que está todo mundo mais interessado realmente de ouvir, né, o que nós temos. Eu também estou querendo ouvir, e caso, né, no decorrer posteriormente à palestra, nós estaremos dando alguma outra informação, se houver necessidade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação dos debatedores e do nosso palestrante de hoje, porque as qualidades e o serviço prestado para a nação brasileira são muitos, né? Então, nosso palestrante de hoje é o Dr. Roberto Rodrigues. Ele é engenheiro agrônomo, doutor honoris causa pela Unesp de Jaboticabal, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV, embaixador especial da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para cooperativas, foi presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, da Organização Mundial de Cooperativas Agrícolas e da Aliança Cooperativa Internacional. Foi também secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje nós contamos também
com os debatedores, o Daniel Carrara, que é engenheiro agrônomo e atuou como superintendente do Sindicato Rural do Distrito Federal, como superintendente do Senar-DF e como superintendente-geral da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Atualmente é diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e membro do Conselho de Administração da Embrapa, o CONSAD. E o outro debatedor, o Fernando César Ribeiro, que é produtor rural, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, a FAPDF, possui várias experiências em dirimir questões relacionadas ao setor agropecuário e também é um profissional do sistema, é engenheiro eletricista. Passo a palavra, então, para o nosso ilustre palestrante, Dr. Roberto Rodrigues. Por favor, Dr. Roberto. Muito obrigado, Gilberto, pela apresentação gentil. Presidente Fátima, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar de um evento que o CREA comanda, sobretudo uma companhia de pessoas tão agradáveis e amigas como o Daniel Carrara, meu colega engenheiro agrônomo, e o Fernando Ribeiro, meu colega produtor rural. Então, muito agradecido, Gilberto, pela oportunidade, pela apresentação. Vamos iniciar essa conversa rapidamente. Eu pediria, então, que o primeiro fosse abrir a conversa já com o tema pesquisa do agronegócio brasileiro. Próximo slide, por favor. Bom, nós acabamos de receber agora, na sexta-feira, semana passada, a informação de que o Comitê do Nobel da Paz, em Oslo, na Noruega, conferiu o Prêmio Nobel da Paz desse ano para uma organização da ONU que cuida de alimentação, mostrando que, finalmente, se deu conta, uma instituição como o Nobel, de que não há paz se houver fome. Então, a condição determinada agora pelo Nobel se soma ao grande drama colocado pela ONU no começo do século XXI, dizendo o seguinte: o grande desafio da humanidade no século XXI seria compatibilizar a oferta de comida de qualidade para todo mundo, no mundo inteiro, com a preservação dos recursos naturais. Ou seja, o desafio era manter os recursos naturais e, ao mesmo tempo, alimentar a população crescendo, nos países emergentes. A pandemia, porém, deu uma reafirmada nesse processo. A pandemia mostrou que qualquer setor pode parar, menos a agricultura. Ele pode ficar sem comprar sapato, roupa, eletroeletrônico, mas não pode ficar sem comprar comida. Portanto, a agricultura não pode parar, não pode mesmo. A agricultura, sobretudo o Fernando e o Daniel Carrara sabem isso muito bem, é uma atividade determinada pela natureza. Você pode plantar, tratar, colher, conforme estabelece a natureza. Então, você não pode parar jamais. É um setor que não para mesmo. E a pandemia mostrou, nas circunstâncias, que o mundo está de frente a duas grandes portas para o futuro. Uma delas é segurança alimentar e outra é o quê? Confirmando, portanto, então, do desafio central no começo do século XXI. E os dois temas, segurança alimentar e sustentabilidade, passam pela agricultura. E nesse caminho, a grande questão é a questão ambiental, o meio ambiente. Hoje, é claro, o mundo inteiro, os jovens do mundo inteiro, estão casados e comprometidos com a defesa do meio ambiente. Graças a Deus, a juventude do mundo todo quer preservar o meio ambiente. Isso dá uma garantia para a gente, pelo menos nos próximos 40 ou 50 anos, esse tema ficará firme na parada, porque esses jovens estão chegando agora com 15, 20, 25 anos, vão ficar no comando do mundo nos próximos 40 ou 50 anos. Então, meio ambiente é um tema central das preocupações da humanidade, somando, portanto, com a segurança alimentar e a sustentabilidade. O meio ambiente é um dos pilares da sustentabilidade. Mas isso tudo implica numa questão que está crescendo muito no mundo contemporâneo, que vem havendo uma preocupação com um neoprotecionismo que vem surgindo no mundo, por razões que vamos avaliar em seguida, mas que está sendo substituído paulatinamente por uma questão um pouco mais complexa, que é o precaucionismo. É o princípio da precaução, que é um princípio relevante para o mundo todo,
mas tem que ser tratado com uma certa cautela. O que é o precaucionismo? Quando eu estava no Ministério da Agricultura, em 2003, trabalhando para fazer a lei da biossegurança brasileira, que permitisse o plantio de produtos transgênicos, que até então era ilegal o plantio de produtos transgênicos, a reação que havia contra, que quem era contra os transgênicos, era que só tem o princípio da precaução. Qual é o princípio da precaução? Não vamos plantar transgênico, porque pode ser que faça mal. Esse é o princípio da precaucionismo. É como eu não vou andar de avião, porque pode ser que o avião caia. Eu não vou sair de casa, porque posso ser atropelado. Ou seja, precaução é relevante, mas tem que ser, digamos, mitigado pelo realismo das coisas. Próximo slide, por favor, Cássio. No próximo slide, vai mostrar uma característica curiosa que surgiu durante a pandemia. Nós, aqui no Brasil, recebemos a notícia da pandemia em meados de março. E houve um primeiro momento de dificuldade de abastecimento, porque muitos prefeitos municipais, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, fecharam cidades, nas estradas, postos de gasolina fecharam restaurantes e até mesmo abastecimento, e os caminhoneiros que transportam produtos alimentícios para o Brasil inteirinho ficaram limitados. Mas, rapidamente, o governo e o setor privado se juntaram e, com agilidade, resolveram o problema, abastecendo o Brasil inteirinho, não faltou mais nada para ninguém em lugar nenhum no Brasil, mas, mais do que isso, o Brasil aumentou as suas exportações agrícolas. Foi uma coisa extraordinária, uma revelação extraordinária para o mundo todo, com números que são realmente impressionantes. Para a soja, por exemplo, que no ano passado, até 31 de setembro, até 30 de setembro, havia exportado 74 milhões de toneladas, esse ano foi 93 milhões, quase 20 milhões de toneladas a mais nesses 9 meses do ano, em plena pandemia. O setor se organizou, deu a volta na logística, nos problemas estruturais que tínhamos de estrutura logística e aumentou as exportações de soja, de carne, de açúcar. Então, o crescimento foi espantoso, de 13 milhões para 22 milhões de toneladas de um ano para o outro, o aumento de exportações. Aumentamos também algodão, aumentamos também produtos ligados a têxteis e fios, etc., de maneira espetacular. E o Brasil mostrou, então, uma capacidade técnica de competir e exportar que foi bastante surpreso para muitos países. Mas no próximo slide, por exemplo, nós vamos avaliar que essa surpresa não era tão grande para nós e para as instituições. O USDA, por exemplo, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente em matéria de agricultura exportável, etc., fez um estudo baseado num trabalho realizado pela OCDE e pela FAO, dizendo o seguinte: em 10 anos, a oferta de alimentos no mundo tem que crescer 20% para que não falte comida para ninguém. 20% em 10 anos. Parece fácil para nós, né? 20% em 10 anos, 2% ao ano em termos aritméticos, um pouco menos do que isso, mas 2% também. Parece muito moleza, mas não é moleza. Por quê? Os Estados Unidos crescem no máximo 10%, o Canadá 9%. A Europeia pode crescer 12%. Os países da Eurásia, China, Índia, Rússia, entre 7% e 15%, média de 12,5%. A Oceania, 9%. Ou seja, nenhuma região do planeta, com um país grande ou grupo de países, vai aumentar 20% de exportações. Então, conclui o SDA, hein? Estados Unidos, não somos nós que dizemos isso aí. Conclui o seguinte: para que o mundo cresça 20%, o Brasil tem que crescer 41% na exportação de alimentos para que haja segurança alimentar planetária. Ou seja, há de fora para dentro uma demanda que não havia antes, né? O mundo pede para o Brasil aumentar em 40% as exportações de alimentos para que o mundo cresça metade disso e fique todo mundo seguro com a alimentação garantida para todo mundo. Por que é que o SDA, a OCDE, a própria FAO calculam que nós podemos crescer tudo isso aí? Próximo slide vai mostrar uma das 3 razões principais. A primeira razão é tecnologia sustentável, a segunda é terra disponível e a terceira é gente capaz em todos os elos das cadeias produtivas. Vamos ver esse slide sobre tecnologia. É um slide conhecido e mostra o seguinte: o Plano Collor foi no dia 15 de março de 1990, faz exatamente 30 anos que o Plano Collor foi publicado. Até então, eu, produtor rural, o Fernando deve se lembrar disso também, Fernando Ribeiro, até 1990, metade da minha renda, ou mais da metade da minha renda, vinha de overnight. Ou seja,
era mais importante ter um gerente de banco amigo do que ter um bom agrônomo para a produtividade. O resultado melhor vinha na aplicação financeira. Era aquela cidade financeira maluca. Com o plano Collor e logo depois do plano real, a economia se estabilizou e os produtores rurais foram obrigados a buscar a tecnologia que havia disponível já nos diferentes órgãos de pesquisa, públicos e privados, e aumentaram a produtividade. E os números são alarmantes, são impressionantes. Vejam bem, do plano Collor, em 30 anos até hoje, a área plantada com grãos cresceu 74%. E a produção de grãos cresceu 364%. Ou seja, a produção cresceu quase 5 vezes mais que essa área plantada. O que foi isso aí? Tecnologia gerada no Brasil e aplicada pelos produtores rapidamente, em pouco tempo, dando um salto espetacular de produtividade. Mas esses números, que são por si só impressionantes, tem uma outra vertente que era mais relevante. Hoje, no Brasil, nós cultivamos 66 milhões de hectares com grãos. Na primeira e na segunda safra, somados, né? Na verdade, é menos do que isso, mas como tem uma boa parte que planta 2 vezes, a soma 66 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos no plano Collor 30 anos atrás, seriam necessários mais 103 milhões de hectares para colher a safra recorde desse ano, desses 258 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares. Isso não é promessa, não é um sonho ambientalista romântico, isso está feito pelo Brasil concretamente. Isso aí é sustentabilidade na veia, direto. Um exemplo que o Brasil dá ao mundo com muita competência. Próximo slide vai mostrar que não é só em grãos que nós tivemos esses ganhos espetaculares. Da proteína animal também. Próximo slide, por favor. O próximo slide vai mostrar que em carne, na verdade, proteína animal carne é grão transformado em proteína animal, na verdade. Mas vejam que crescimento espetacular para a área de frangos. 491% do plano Collor até hoje. Suínos, praticamente 300%. Mesmo do ovino, que tem um ciclo mais longo e, portanto, uma complexa mudança genética até funcionar bem, cresceu mais de 100%. Então, é espetacular o que fez a tecnologia brasileira nesses 30 anos, por isso que eu uso o plano Collor como uma referência importante. E continua, o próximo slide, por exemplo, por favor, mostra que esse investimento em tecnologia continua. Nós temos hoje o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que tem por objetivo ajudar o Brasil a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nós assumimos o compromisso na COP15, referendado na COP21 recentemente, usando os dados de emissões de 2005, nós temos que reduzir as emissões em 43% até 2030. É um baita desafio que o Brasil tem que assumir. E a agricultura vai ajudar muito mais da metade disso aí, com esses planos de agricultura de baixo carbono, nos quais se destaca a integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma tecnologia gerada na Embrapa e que hoje, e que foi lançada em 2005, e que hoje, 15 anos depois, já tem mais de 11 milhões de hectares no Brasil aplicando tecnologia. Ou seja, o produtor rural brasileiro é muito ágil, muito capaz e rapidamente ele incorpora tecnologias que garantem produtividade e, portanto, melhor resultado. Então, continuamos com os mesmos temas de tecnologia avançando. O próximo slide vai mostrar que não é só na produção de alimentos, também na área energética. Próximo slide, por favor. Fica claro aí que a nossa matriz energética tem 46% de energia renovável, enquanto no mundo inteiro é renovável 14%. E é 14% porque o Brasil está aí dentro também, senão não teria menos de 10%. Então, isso é um exemplo espetacular de que nós temos uma atividade de produção de energia muito, muito boa, muito menos agressiva ao meio ambiente, porque os fósseis são muito mais agressivos. Basta dizer, por exemplo, que o etanol de cana de açúcar emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Ou seja, tem um fator favorável à mitigação do aquecimento global das mudanças climáticas notável. Isso é tão importante. Próximo slide, por favor. É tão importante que a cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, está colocado hoje no lugar 824 do mundo
em poluição atmosférica. Ou seja, o etanol de cana e o biodiesel usado em São Paulo reduziram de forma extraordinária a poluição naquela grande cidade. Então, alimentos, energia e fibras e tudo mais, frutas, café, hortifruti grandeiro, orgânicos, em todos os produtos nós continuamos crescendo graças a uma tecnologia sustentável notável, que é o ponto número 1 pelo qual o mundo acredita que nós podemos aumentar em 41% as produções exportáveis de alimentos em 10 anos. O segundo tema é terra disponível. Esse é um quadro muito conhecido, é um quadro organizado pela Embrapa, pelo Dr. Evaristo Miranda, que é o titular da Embrapa Assessoramento em Campinas, e que mostra o seguinte: ao contrário do que se pensa ou do que se esparrama por aí, o Brasil tem 66% do território, 2/3 do território ainda cobertos por vegetação nativa. 66,3%. Dos quais 25,6% estão nas terras de produtores rurais, de agricultores. O nosso Código Florestal, uma legislação muito rigorosa, exige, por exemplo, no Sudeste, no Sul e no Leste do país, uma reserva legal de 20% da fazenda inteirinha. No Cerrado é 35% e na Amazônia é 80%. Tudo somado, chega a 25,6% o que os produtores rurais têm de preservar de floresta nativa nas suas áreas. O que significa que é um custo adicional que eles têm que enfrentar sem que ninguém pague por isso. É como se uma pessoa que mora na cidade comprasse uma casa com 5 cômodos, mas tivesse que usar só 4. E o quinto tinha que ser fechado, vai ter que tratar, tinha que limpar, manter em ordem, para não ter nenhum problema jurídico lá na frente. Também a floresta do produtor rural, pela reserva legal ou pela área de preservação permanente, tem que ser tratado por ele com muito cuidado e qualquer coisa que aconteça, um incêndio, um problema qualquer, ele é o responsável. Então, é um dado importantíssimo esse dado. Ainda no Brasil, temos 2/3 do território coberto de vegetação nativa e uma parte disso está nas fazendas brasileiras. Mas o mais importante é o triângulozinho amarelo que está na área sudoeste desse círculo aí, mostrando o seguinte: todas as plantas cultivadas no Brasil, plantas cultivadas, todas, de alface a eucalipto, passando por soja, feijão, algodão, café, laranja, cana, qualquer produto cultivado no Brasil ocupa só 9% do nosso território. 9%. Todas as fazendas de agricultura do Brasil incorporam 9% do território. E tem mais 21% com pastagens, uma parte natural e uma parte de plantagens plantadas. Então, somando todas as fazendas brasileiras, tudo que existe hoje chega a apenas 30% do nosso território. Então, esse é o segundo fato pelo qual o USDA, o USDE e a FAO acreditam que nós podemos crescer mais do que a média do mundo inteiro, porque nós temos terra disponível para crescer. Claro que com os nossos instrumentos legais, Código Florestal, áreas de preservação permanente, áreas destinadas para indígenas, para quilombolas, etc., que são muito rigorosas, há uma certa dificuldade de obter legalização para desmatamento. Então, mas assim mesmo, é legal, é possível desmatar legalmente, e isso vai crescer um pouco no Brasil. Mas o grande crescimento na agricultura virá de pastagem, que será destinada para a agricultura. Como nós vimos ali atrás, os dados da pecuária de corte e também de leite, a produtividade por hectare aumenta muito mais e o número de terras disponível para pastagem vem diminuindo. Então, essa área que vai diminuindo vai sendo transformada em agricultura ou em floresta plantada. Já temos hoje mais de 7 milhões de hectares de floresta plantada no Brasil para fins industriais. Então, esse segundo ponto, terra disponível é o segundo ponto fundamental para que o mundo confira ao Brasil conseguindo crescer 40% no oferta de alimentos em 10 anos. E o terceiro é gente. E aqui há um dado que vale a pena informar com um pouco mais de detalhe. Ocorre o seguinte: na Europa e na Ásia, particularmente, há um envelhecimento sistemático dos produtores rurais. Os jovens não querem ficar na agricultura, querem ficar na cidade, em busca de outro tipo de trabalho, e não há um remoçamento dos produtores rurais nessas regiões, Europa e Ásia. Mesmo nos Estados Unidos, já tem um problema de envelhecimento também. Aqui no Brasil, não. Aqui, nós temos uma juventude vindo para o campo e preparadíssima. E hoje, com os temas ligados à conectividade,
digitalização, que são uma grande fronteira da agricultura moderna, agricultura 4.0 no Brasil e no mundo inteiro, esses jovens que conhecem digitalização vêm vindo para o campo em grupos cada vez maiores e com uma competência espetacular. Eu dei aula na Universidade Estadual Paulista durante mais de 30 anos e assisti a formação de uma juventude preparada que está hoje nas fazendas brasileiras, nas cooperativas, nas associações de classe, mostrando a sua competência na área digital e de conectividade. Hoje, uma menina numa fazenda lá no Mato Grosso ou no Ceará, no Rio Grande do Sul, sabe, em tempo real, quanto custa a soja na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, que navio está ancorado no Porto de Santos, Paranaguá, ou lá em Itaqui, no Maranhão, quanto custa o derrumbe desse país, navio parado, qual é o frete de transporte para diversas áreas do mundo, que país está comprando, que país está vendendo. Então, sabe tudo. Se choveu na Argentina, não choveu na Argentina, sabe tudo e pode tomar decisões em tempo real para estar na fazenda. Então, nós temos hoje uma juventude no campo que outros países não têm, nem todos conosco. Então, esses três temas somados, tecnologia sustentável, terra disponível e gente capaz, juntas, nenhum país tem essas características. Pela razão pela qual o mundo acadêmico acha que nós podemos crescer 50% em 10 anos, para que o mundo cresça metade disso, 20%. Próximo slide, por favor, mostra o seguinte: de fato, estamos fazendo esse crescimento acontecer. Né? Esses três fatores internos somaram a um quarto fator externo, que é o crescimento de mercados. Vamos ver isso aí agora, sobretudo nos países emergentes. E os números são também espetaculares. Vejam esse quadro aí. No ano 2000, há 19 anos atrás, 20 anos atrás, o agronegócio brasileiro exportou 20,6 bilhões de dólares. E no ano passado, 97 bilhões de dólares. É um crescimento de quase 5 vezes, considerando que nesse período, nos anos 2008, 2009, 2010, houve a grande crise financeira global em que o comércio mundial arruinou-se, despencou, pois nós continuamos crescendo, exportando cada vez mais, graças a uma competitividade realmente fabulosa do agronegócio brasileiro, dos produtores rurais brasileiros. Próximo slide é mais interessante ainda. Ele vai mostrar uma coisa curiosíssima. No ano 2000, 59% do que nós exportamos foi para a União Europeia e Estados Unidos. No ano passado, só 38%. Puxa, como caiu? Na verdade, não caiu em termos absolutos, porque nós saímos de 20 bilhões para 97 bilhões. Então, mesmo tendo caído em termos relativos, aumentamos exportações para os países desenvolvidos também, nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países ricos do mundo inteiro. Então, como é que se explica isso? O crescimento relativo foi impressionante. Vejam o gráfico da esquerda, a penúltima linha. A China, no ano 2000, representou 2,7% das nossas exportações. Ou seja, 2,7% de 20 bilhões, nós exportamos um pouco mais de 550 milhões de dólares para a China. 550 milhões de dólares. No ano passado, a China comprou 32, nós exportamos 32,96, ou seja, mais de 30 bilhões de dólares. Então, nós temos de 550 milhões para 30 bilhões de dólares em 19 anos. Assim como a China, outros países asiáticos, o Oriente Médio também, países de fala árabe, etc., até a própria África, são os países emergentes e as populações cresceram mais, a renda per capita cresceu mais, de modo que, na verdade, as exportações também cresceram. Então, esse é o quarto setor, ou quarto fator pelo qual temos crescido bastante. Os três internos, tecnologia, terra e gente, e esse quarto externo, que é países comprando, demandando mais pelo seu crescimento por crescimento de renda. Próximo slide, por favor. Mostra o resultado disso em termos financeiros para o país. Não olhe o gráfico da esquerda, só da direita, por favor. Da direita mostra o saldo comercial do Brasil. O que é saldo? A diferença entre o que a gente exporta e o que a gente importa. As colunas mais escuras representam o saldo comercial do agronegócio e as mais claras os demais setores, indústria, etc. O que esse quadrinho mostra? Mostra que o saldo comercial do agronegócio é sempre positivo e tem um viés de alta, vai crescendo em termos de tendência. Enquanto que os demais setores têm um déficit sistemático também. Não aumenta nem diminui, mas é um déficit relevante. Basta ver no ano passado, por exemplo, o agronegócio teve um saldo de 83 bilhões de dólares e os demais setores, um déficit de 36 bilhões de dólares. Agora que o saldo do país foi apenas de 46 bilhões de dólares.
metade do que seria se o agronegócio fosse acompanhado por demais setores com superávit também. Então, o agronegócio tem realmente cumprido um papel muito, muito, muito importante no saldo comercial, ação econômica relevante, e, sobretudo, com isso, garante as reservas internacionais em dólar, que se não fosse esse saldo comercial, já teriam sido carcomidas pelo comércio deficitário. Próximo slide, por favor, mostra outra coisa ainda mais relevante. Graças a isso, essa participação o agronegócio brasileiro tem um PIB correspondente a 21% do PIB do Brasil. Né? 20% do PIB do Brasil. E gera 20% dos empregos. Dado do ano passado, gente. Dado do ano passado. E no ano passado, o valor das exportações do agronegócio foi metade das exportações totais do país. Mas o saldo comercial foi muito maior, porque os demais setores exportaram também, porém com prejuízo, com déficit. Então, esse quadrinho ele é muito relevante porque mostra a importância do agronegócio economicamente e socialmente também na geração de empregos. Mas o mais importante desse quadro é a linha intermediária, que mostra a divisão do agronegócio. Deixa eu aqui fazer um pequeno intervalo para conceituar agronegócio. Agronegócio é a soma das cadeias produtivas, cuja coluna dorsal é a atividade agropecuária. E o que é uma cadeia produtiva? A cadeia produtiva é a soma das ações e atores que começam na prancheta do cientista e terminam na gôndola do supermercado. Isso é uma cadeia produtiva. Exemplo, eu estou aqui com uma calça jeans. Calça jeans é agronegócio, porque para ter a minha calça jeans foi obrigado um pesquisador a desenvolver uma variedade de semente de algodão adaptada às regiões do negócio plantado no Brasil, tratos culturais, insumos diversos, fertilizantes, defensivos, equipamentos, plantar algodão. Então, tudo isso faz parte da cadeia produtiva do algodão. E todos esses agentes, cientistas, funcionários de fábricas de máquina, trator, caminhão, fertilizante, defensivo, bancos que dão crédito para o plantador de algodão, tudo isso vem antes da porteira da fazenda. É a parte antes da porteira do agronegócio. Então, a atividade rural, propriamente dita, é dentro da porteira. Plantio, tratos culturais e colheita. E depois da porteira, que é a industrialização, embalagem e distribuição, interna ou externa. Quanto mais desenvolvido for o agronegócio do país, menor é o que está dentro da porteira, a atividade agropecuária. Então, se vocês observarem nesse quadro, vem a agropecuária brasileira. Todas as fazendas do Brasil representam apenas 23% de 21%. Ou seja, o PIB da agropecuária brasileira é menor de 6% do PIB nacional. E a grande fatia do PIB do agronegócio está depois da porteira, na indústria, embalagem, distribuição, interna ou exportação. Então, é fundamental compreender que a grande parcela da renda não está no campo, está depois do campo. De modo que, para que o produtor rural participe dessa renda um pouco melhor, é muito relevante o papel das cooperativas agropecuárias que agregam valor, industrializando e participando também no processo de distribuição e exportação. Então, esse quadro mostra que nosso agronegócio, nossa agropecuária, é bastante desenvolvida em termos globais. Próximo slide, finalmente, mostra uma outra característica resultante disso tudo, que nós somos hoje o maior exportador mundial de suco de laranja, de café, do complexo soja. Complexo soja é grão, óleo e farelo. De carne bovina, de açúcar, de carne de frango, segundo em milho, segundo em algodão, quarto em carne suína e crescendo em orgânicos, em frutas, verduras, em flores, cada vez mais crescendo em função da tecnologia e das pessoas que estão trabalhando no agronegócio brasileiro hoje. Então, é um setor realmente relevante. Não obstante, tenhamos uma parcela muito pequena ainda dentro do mercado internacional em leite, peixes, frutas. Ainda falta muito para crescer, para a gente avançar nesses produtos também. Próximo slide, por favor. Dito isso, o que nós observamos até agora? Observamos que, em primeiro lugar, o mundo espera
que a gente aumente a produção de alimentos exportáveis em 40%, para que o mundo aumente a metade e não falte comida para ninguém no planeta inteiro. Então, o mundo espera isso. No lugar, nós vimos que, graças à tecnologia, terra disponível, gente e, sobretudo, o mercado demandante crescendo, esses fatores permitiram que nós cumpríssemos essa função com bastante clareza até agora. Aí duas perguntas surgem. Nós podemos ainda crescer 40% em 10 anos? A resposta, sim, podemos. Por que podemos? Porque os fatores que trouxeram até hoje persistem. Terra disponível, tecnologia melhorando, gente cada vez mais qualificada e os mercados também crescendo. Então, nós temos as condições dadas até agora, persistem e nós podemos realmente crescer esses 40% em 10 anos. A minha segunda pergunta, e nós vamos crescer 40% em 10 anos? Aí é uma outra questão que é ainda duvidosa. Depende, basicamente, próximo slide, por favor, de uma estratégia a ser desenvolvida pelo país para a gente conseguir cumprir essa demanda. Esse slide é a capa de um livro, Agroequário, nós publicamos esse livro em 2018, que é uma estratégia brasileira integral para poder transformar o Brasil no campeão mundial de segurança alimentar. Esse livro foi um livro feito pelas entidades de classe, CNA, OCB, também a Fiesp em São Paulo, a Única, algumas instituições ligadas à agricultura e ao agronegócio e outras meramente urbanas, que queriam desenhar um projeto global para que o Brasil alcançasse essa condição de campeão mundial da segurança alimentar. Próximo slide mostra a temática desse livro. Nós contratamos 15 consultores de grande competência, inclusive alguns da casa, mesmo da CNA, da própria OCB, que redigiram os temas centrais: tecnologia, logística e infraestrutura, segurança jurídica, temos a política agrícola, etc., com dois temas que são transversais a todos, que são sustentabilidade e comunicação. O próximo slide, porém, que é mais discreto, propõe o seguinte: nós queremos, até 2030, ser o campeão mundial da segurança alimentar, alimentando o mundo inteirinho e garantindo paz, portanto, a todo mundo. Próximo slide tem um resumo final dessas questões todas colocadas naquele grande conceito do livro. Quais são as questões principais para a gente avançar e ser campeão mundial de segurança alimentar? Primeiro, logística. Aqui é uma informação que todo mundo sabe, mas não custa nada recordar. Até os anos 70 do século passado, a agricultura brasileira era costeira. Era praticada a 500 km de distância da costa no máximo. Por quê? Porque os centros de consumo brasileiros eram praticamente todos litorâneos. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Fortaleza, Maceió, Aracaju, era tudo costeiro, né? Então, Recife. Então, na verdade, a agricultura estava nessa. Mesmo Belo Horizonte, que fica a 500 km da costa em via reto, também estava dentro dessa margem de cultivo. Depois dos anos 70, com a Embrapa e outros órgãos de pesquisa que surgiram no Brasil, o cientista brasileiro domou o cerrado. Doutor Gilberto, eu sou de um tempo em que os velhos agricultores diziam o seguinte: cerrado, Deus me livre, cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém serve do cerrado. Era pobre de solo, tinha propriedades químicas inadequadas, propriedades físicas também complexas. De repente, a ciência brasileira dominou o cerrado, e aí os gaúchos, os mineiros, os paranaenses, paulistas, nordestinos vieram para o cerrado e transformaram o cerrado no Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação, que nós vamos ganhar, porque nós temos uma agricultura competitiva e tecnicamente espetacular. Muito bem. Então a agricultura foi para o cerrado. Todo mundo foi para o cerrado. Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o porto não foi, o armazém não foi, então a estrutura não foi. E hoje temos um problema de competitividade determinado por esse fato. Nas fazendas brasileiras do Cerrado, do Centro-Oeste, nós somos imbatíveis. Mas quando o produto sai de lá, para ir para o porto ou para o centro de consumo maior, perde competitividade por causa da estrutura negativa. É bem verdade que hoje o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas, está desenvolvendo um trabalho notável, em pouco tempo, notável, a continuar dessa maneira. Em 5 anos o Brasil terá
uma logística, uma infraestrutura de transportes totalmente moderna, melhorando muito a nossa competitividade. É bem verdade, porém, que o Estado não tem condições financeiras de arcar com esse processo. Então, na verdade, tudo isso depende muito de políticas público-privadas e parcerias público-privadas. As parcerias, por sua vez, virão a acontecer com volume suficiente se as reformas forem feitas no parlamento, reforma tributária, reforma do Estado, que garantam a segurança jurídica para o investimento e o retorno aos investimentos feitos. Mas estão caminhando positivamente. O segundo tema, eu estou chamando isso de uma política de renda para a agricultura brasileira, eu estou chamando de quadrilátero da renda. E aqui, presidente Fátima, meu caro doutor Gilberto, companheiros, eu quero colocar uma premissa, um conceito que o Fernando e o Daniel Carrara conhecem de cor salteado. E é o seguinte: todo mundo sabe que a Europa passou fome durante a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, os governos europeus decidiram que nunca mais passariam fome e criaram a PAC, Política Agrícola Comunitária, destinada a transformar a Europa em autossuficiente, inclusive exportadora de alimentos. Com base no quê? Em subsídios, subvenções, sobre proteção ao produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural é simpático, é bonitinho? Não. Porque o problema é segurança alimentar. Qualquer governo de um país que passa fome perde o controle da população. O equilíbrio social e político da nação depende de segurança alimentar. Então, os governos europeus do pós-guerra criaram a PAC, que deu origem, inclusive, à própria Comunidade Econômica Europeia, junto com o programa do aço, que hoje é a União Europeia. Mas foi a fome da Segunda Guerra Mundial que levou o problema de renda para a agricultura europeia para garantir. Ou seja, a política de renda para o campo não é para o campo, é porque o agricultor é o único instrumento que vai alimentar a cidade, a população urbana e rural de um país. Então, esse conceito é que é um conceito difícil de passar para frente em países emergentes, como é o caso do Brasil. Uma política de renda no campo não é para o produtor, é para ele produzir, para ter estabilidade, segurança da atividade dele e, com isso, alimentar a população do seu país e excedentes exportáveis para avançar. Então, eu estou propondo um quadrilátero para a política de renda, lastreado, obviamente, em 4 pontos. Primeiro, seguro rural. Seguro rural, eu criei o seguro rural, a primeira coisa que eu fiz com a Ministra da Agricultura, com o apoio da Frente Parlamentar da Pecuária, no primeiro ano do meu mandato, no ano de 2003. Hoje, 17 anos passados, não tem nem 10% da área brasileira segurada, porque o governo não fez a parte dele em relação a orçamentos para a supressão do primeiro ano. É preciso que se diga que a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que é uma ministra maravilhosa, extraordinária, mais do que dobrou o recurso para orçamento seguro para esse ano e vai continuar fazendo porque ela confia nesse conceito. É preciso que o produtor rural tenha estabilidade na atividade para que a segurança alimentar seja garantida para todo mundo na área urbana, inclusive para ele, na área rural também. Então, o primeiro tema é o seguro. O seguro tem que crescer muito no Brasil. E vai crescendo, já tem várias seguradoras vindo para o Brasil, resseguradoras também, então é um tema fundamental. Mas nenhuma seguradora vai dar seguro para o produtor que não usar tecnologia, porque isso não garante a produção dele. Só que tecnologia tem a produção garantida. Então, tecnologia e seguro. Terceiro, crédito. Qualquer banco dará crédito para o produtor rural que tem tecnologia e seguro. Ele não vai correr risco. Estados Unidos, por exemplo, na Europa, não tem o Banco dos Estados Unidos para a agricultura, mas tem o Banco do Brasil, que hoje é o grande aliado do Brasil no crédito rural. Com o tempo, o seguro está funcionando, todos os bancos vão querer emprestar para a agricultura, porque tem seguro que garanta a questão da renda para todo mundo. E o quarto ponto é preço de garantia. Por quê? Porque o seguro tem que ter um lastro do preço de garantia, na hipótese de um desastre climático ou mercadológico, o produtor receberá o seguro na proporção do valor da sua banda de preço do produto que ele plantou. Então, esses 4 temas, tecnologia, seguro, crédito e preço de garantia, são a base do que eu considero uma política de renda moderna para o Brasil do futuro. Depois vem comércio internacional. Aqui tem uma coisa muito importante. Hoje, 40% do comércio agrícola mundial acontece no âmbito de acordos bilaterais, entre países ou grupos de países. Né? E nós não temos no Brasil nenhum acordo bilateral importante que tenha grandes consumidores comprando a gente. Pequenos acordos bilaterais. Então,
o acordo com a União Europeia e Mercosul é muito, muito, muito importante para a gente. E para todo mundo, porque os dois blocos, Mercosul e Europeia, terão ganhos com aumento de exportação, aumento de comércio, gerando emprego, riqueza e renda para os dois blocos, Mercosul e União Europeia. Então, é fundamental que essa coisa aconteça e é fundamental também que o Brasil tenha outros acordos bilaterais com outros blocos e outros países, entre grandes países e grandes blocos, porque senão nós vamos ficar dependendo de poucos países. E aí é um tempo para a diplomacia. Os diplomatas precisam ser agressivos e ter uma política comercial mais vigorosa, buscando novos países associados como companheiros comerciais e não desprezando ninguém. Às vezes, a China não, a China é comunista. A China é o nosso maior mercado hoje. Nós temos que estimular a China a continuar comprando a gente. Não só a China, países da Ásia toda, Indonésia. Né? A Indonésia tem 3 milhões de habitantes, é um baita mercado. Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, e assim por diante. Hoje, Japão e Coreia já são 2 mercados da gente. Nós podemos crescer muito mais para os asiáticos. E depois não só a Ásia, Oriente Médio, países árabes, a Índia é um país que vai crescer muito como mercado aqui para frente. Então, o Brasil tem que ter uma diplomacia agressiva para conquistar nossos mercados e abrir e manter consolidados o que já estão até hoje funcionando. E o quarto ponto é tecnologia. De novo, nós chegamos até aqui hoje graças, fundamentalmente, à nossa tecnologia sustentável. Isso não pode parar. Não pode parar, porque o que garante o futuro é a competitividade dada pela tecnologia. Então, esses 4 pontos, logística, política de renda, comércio internacional e tecnologia, são a base para que nós consigamos produzir os 40% a mais em 10 anos. E há outros temas, como sustentabilidade, já falamos aqui, organização rural, cooperativas, legislações, e, finalmente, o que eu chamo de um novo agronegócio, que é o meu próximo e penúltimo slide. O que é o novo agronegócio? Aqui é uma questão também conceitual. Quando eu planto uma semente de soja, ou de algodão, ou de milho, aquela semente é o resultado de uma pesquisa milionária. Empresas gastaram fortunas para ter a tecnologia embarcada naquele grãozinho de soja, de milho, o que quer que seja. Né? Milhões de dólares estão dentro daquela... Mais do que um chip de computador. Né? Agora, quem é que faz isso? Biólogos, agrônomos, engenheiros, químicos, bioquímicos, que produzem essas variedades adequadas ao terreno, ao clima e às condições edafoclimáticas onde vão ser plantadas. Quem é que forma esses jovens? Universidades ficam aonde? Nas cidades. São urbanas. Então, eu não faço nada sem universidades urbanas. Por outro lado, as máquinas que eu uso para plantar, plantadeiras, tratores, caminhões, são todos fabricados em cidades. São fábricas urbanas. Os empregos dessas pessoas são todas urbanas, e eu dependo deles. Uma fábrica de defensivos ou de fertilizantes são urbanas. Um banco que dá o crédito é urbano. A seguradora é urbana. As empresas de ciência técnica são urbanas. Uma empreiteira que constrói as estradas, os portos, é uma empreiteira urbana. Então, eu não posso plantar aquele grãozinho se eu tiver a cidade por trás de mim. Eu dependo da cidade em cada pedaço daquele grãozinho para poder plantá-lo. Aí eu planto. Aí sou eu mesmo que produzo, trato e colho. Quando eu colho, para onde vai aquela produção? Uma fábrica de alimentos que é urbana. A produção será embalada em embalagens feitas em fábricas urbanas. Para onde vai aquele produto? Vai para um supermercado, uma feira, que é urbana. Uma loja de roupa, que é urbana. Ou vai para um porto para exportar, que é um porto urbano. Com advogados fazer contratos e escritórios urbanos. Engenheiro constrói tudo, que são urbanos. Então, eu dependo da cidade antes de plantar e depois de colher. Eu não vivo sem a cidade. Eu dependo dela. E ela depende de mim para se alimentar, para se vestir, etc. Né? Para que as cadeias produtivas funcionem de maneira harmoniosa. Então, esse novo agronegócio no Brasil tem que compreender essa integração siamesa entre o rural e o urbano, que foi desenvolvido já fizeram muito tempo. Eu até quero aqui fazer um comentário com base no próximo slide, por favor, que é um tema definitivo para nós avançarmos, e que é o seguinte, é a comunicação.
Nós precisamos mostrar isso para o povo brasileiro, quanto é relevante a relação entre urbano e rural, para nós avançarmos permanentemente na direção de um comando global na segurança alimentar. E aqui quero dar um exemplo bastante recente. Uma grande atriz francesa chamada Catherine Deneuve, uma atriz famosa, francesa, já uma senhora, que teve sua glória num filme chamado A Bela da Tarde, há mais de 50 anos atrás, recebeu há 2 anos o maior prêmio do cinema europeu, chama Molière Awards. O maior prêmio do cinema europeu dado a Catherine Deneuve. Ela recebeu o prêmio, agradeceu e dedicou-o aos agricultores franceses. Um jornalista perguntou, mas como que uma atriz de cinema dedica o prêmio de cinema ao produtor rural da França? Ela respondeu, ué, como é que você acha que eu estou viva e vestida? Quebra os alimentos para que eu me alimente e fique viva. Essa roupa de seda não nasceu numa loja de pano. Nasceu numa fazenda, plantou amora para você comer, fez o tecido para mim. Meu sapato é de couro, não nasceu numa sapateira, nasceu num pasto cujo boi virou churrasco e o couro virou sapato, bolsa, cinto, etc. Eu fiquei com uma inveja da França, de uma mulher maravilhosa daquela, dedicando o seu prêmio à agricultura, e me dei conta de como nós somos fracos em comunicação. É um tema que a CNA está muito preocupada com isso, o Daniel está liderando um trabalho na CNA em busca de modelo de comunicação, mas isso é uma coisa que nós precisamos fazer mais de perto, porque nós temos, na verdade, presidente, caro Gilberto, nós temos problemas. Tudo que eu mostrei aqui agora foram qualidades, benesses do agro brasileiro, mas tem um problema. Infelizmente tem um problema. O problema cresceu nos últimos 2 anos, por exemplo, o desmatamento ilegal na Amazônia. Aumentou. Nós temos que reconhecer isso. Aumentou, é verdade. Aumentou. Temos que combater. É ilegal? Não podemos aceitar. E o agronegócio não aceita a ilegalidade. Incêndios criminosos tem que combater. Invasão de terra, pública ou privada, invasão de terras de índios, tem que combater. Não aceitamos. Nós temos que combater toda e qualquer ilegalidade. O problema é o seguinte: essas ilegalidades que existem e não são praticadas por produtores rurais profissionais acabam manchando a imagem extraordinária de uma agricultura sustentável, produtiva, competitiva e competente como é a brasileira. Então, nós precisamos acabar com isso e comunicar a verdade. Temos isso aqui perfeito, temos defeitos, mas vamos corrigir esses defeitos, para que isso não se transforme no argumento de nossos concorrentes contra nós em acordos bilaterais com a União Europeia, Mercosul e outros que podem surgir por aí. Né? E há uma clara postura do agronegócio brasileiro positivo hoje contra ilegalidades. Outro tema muito concorrido, muito complicado, defensivos agrícolas, que alguns chamam de agrotóxicos. O que é defensivo agrícola? É o remédio para a planta. O remédio que nós tomamos não chama humanotóxico, chama remédio. Né? E na agricultura, esse tema quase que controversamente ideológico, chama agrotóxico, mas na verdade é remédio. A planta, mais tropical como o nosso, que a agricultura tira o ano inteiro, com 2, 3 plantas por ano, até 3 plantas por ano em alguns lugares, com irrigação, então a multiplicação de pragas e doenças é muito forte, de modo que é preciso ter aplicação de defensivos agrícolas. Com esses frios do hemisfério norte, fica 6 meses com neve, 4 meses com neve, não tem problema. O ciclo de neve acaba com os ciclos de pragas e doenças e são mais tranquilos. E o nosso problema é que aqui no Brasil, por questões de diversas ordens, o registro de uma molécula nova demora 8, 9, 10 anos. Quando foi desenvolvida, 2 anos e meio, uma molécula nova é desenvolvida. E todo mundo que produz uma molécula nova, mais sustentável, menos agressivo ao meio ambiente, à saúde pública, à saúde animal. Então, ela está ficando para trás nesse processo. No governo passado, em que o ministro Blairo Maggi da Agricultura, ele avançou nesse processo para ampliar o registro de defensivos, sem perder a qualidade de nenhum deles, e isso continua com bastante vigor, melhorando a nossa qualidade de defensivos e ampliando os espaços para nós. Então, comunicação que mostre os erros que temos cometido são verdadeiros e que mostre que vamos corrigi-los, precisam ser feitos de maneira adequada para que a nossa imagem não seja perturbada por uma visão inadequada. E aí, mais uma vez, a diplomacia tem um papel central nesse processo. Finalmente, o último slide,
quero concluir com o senhor dizendo o seguinte: olha, as condições que nos trouxeram até aqui, como grande produtor mundial de alimentos, energia e fibras, de maneira sustentável, persistem. Portanto, nós podemos, manter essas condições e com uma estratégia consistente que contemple os pontos todos colocados, e mais alguns menos relevantes, nós podemos ser, de fato, o campeão mundial da segurança alimentar. E, por conseguinte, o campeão mundial da paz. Isso não é uma vitória, não é um troféu do agricultor brasileiro, é de todo o povo brasileiro. E por isso, presidente Fátima, meu caro doutor Gilberto, meus amigos que me acompanham, meu querido amigo Daniel, meu companheiro Fernando, produtor rural do Distrito Federal, é por isso que eu venho com alegria falar para o CREA, que aqui estão engenheiros, arquitetos, nós somos todos urbanos, a maior parte de gente, nós somos todos rurais, a maior parte de urbanos, então eu queria trazê-los para esse ideário. Vamos todos ser campeões mundiais da paz, para que deixemos todos juntos, para nossos filhos e netos, o maior legado que a nossa geração pode dar a uma população e a um país. Campeão mundial da paz. Era isso. Muito obrigado pela atenção até agora. Nós aqui agradecemos a brilhante explanação, doutor Roberto. E, dando sequência, nós vamos passar a palavra ao nosso convidado também, o Daniel Carrara, para seus comentários e, se quiser, se desejar, formular uma pergunta para o nosso palestrante. Por favor, Daniel. Obrigado, Gilberto. Agradecer aí o convite, participar dessa verdadeira aula, né, dada pelo nosso eterno ministro, sempre com o brilhantismo dele, tratando do passado, do presente e o mais importante, do futuro, né? Agradecer aí, cumprimentar a nossa presidente, a minha presidente, eu sou filiado ao Conselho do Distrito Federal, né, a Fátima Cor, agradecer, parabenizar aí a iniciativa, e o nosso presidente da FAPDF, nosso amigo Fernando, e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer aqui dividir uma bancada com o nosso professor, ministro Roberto Rodrigues, e deixa muito pouco alguma coisa que nós possamos falar. Mas eu não posso deixar de comentar sobre uma questão que o ministro citou, e que a CNA e, obviamente, o Senar, por intermédio de todos os seus produtos de assistência a produtores e a sua família, estamos muito preocupados, que é a questão da imagem do produtor rural brasileiro, né? Nós tivemos agora, nós estamos ainda na pandemia, mas logo no início da pandemia nós tivemos um esforço concentrado, a CNA, os sindicatos e a ministra, para não deixar o nosso produtor rural desanimar. Nós tivemos muitos problemas de comercialização, de distribuição, de logística, né? O produtor permaneceu ali em campo, às vezes até correndo risco, né, de levar o seu produto a algum lugar para comercializar. Nós tivemos muitos problemas de mercados fechados, os CEASAs, que é uma fonte de comercialização, e o produtor não desanimou e permaneceu garantindo o abastecimento da nossa população. Mas, imediatamente, né, todo esse agradecimento da população, da sociedade em geral, se transforma em crítica, e a gente vem recebendo muitas críticas de formadores de opinião, alguns porque acreditam, outros porque só tem esse discurso, né, contra o produtor rural brasileiro. E não raro agora temos que justificar por que o arroz está R$30, por que a carne subiu, né? Por que o cerrado está pegando fogo, como se isso não acontecesse. Então, a ideia do nosso trabalho de imagem é aproximar, assim, a sociedade do produtor rural, porque não raro ele se sente com muito peso de preconceito na sua cabeça, sendo que ele está fazendo tudo certo,
né? Nós estamos cumprindo o nosso dever de abastecer o nosso país, né? E também abastecer parte do mundo. E se nós não mantivermos o produtor rural estimulado, presente, né, nós vamos ter, sim, um problema para atender essa expectativa do mundo de 40%. Então, nós mandamos fazer aqui há 2 anos, ministro Roberto, uma camiseta que foi uma camiseta usada pelo ministro da Agricultura dos Estados Unidos, né? Nós traduzimos, obviamente, mandamos fazer algumas, né, para mostrar o sentimento do produtor rural quando a sociedade o ataca. E diz assim: agropecuária. Isso foi a tradução de uma camiseta que o ministro do Meio Ambiente americano estava usando há 2 anos atrás. Agropecuária, substantivo feminino, que significa a arte de perder dinheiro, trabalhando 400 horas por mês para alimentar pessoas que acham que você está tentando matá-las. Esse é o sentimento do produtor rural brasileiro e a gente precisa melhorar muito isso. Então, estamos sim, conversamos essa semana sobre esse assunto, né, voltando os nossos olhos para uma ação de comunicação para aproximar, primeiro, a sociedade geral, né, a urbana principalmente, né, da real importância do nosso setor e do produtor rural brasileiro para a sociedade em si, né? E você deu dados aí da prova de eficiência, né, do crescimento da produtividade em relação ao uso de área, do volume de terra utilizada para produzir toda essa riqueza, 9%, né, do nosso território. E apesar disso tudo, a gente precisa continuar se justificando. Nós estamos parecendo o presidente do Banco Central do governo Temer, né, que teve que ir para o Senado se justificar porque não tinha atingido o valor da inflação prevista. Ele conseguiu fazer menos e teve que ir para lá se justificar. É assim que o produtor rural se sente. Eu sou produtor rural também, no estado de Goiás, e não raro eu me sinto assim. Mas a gente sabe que tem produtores e produtores, né, ministro? Então, nós fizemos em 2017 um trabalho, foi coordenado pelo professor Mauro Lopes, né, junto com a Inês, quem produz o que e aonde, baseado em microdados do IBGE. E desde 2017 a gente vem atualizando, agora saiu os dados, o censo, né, nós vamos atualizar novamente, mas não tem mudado muito o perfil do produtor rural e nós fizemos uma divisão dele baseado na renda dele dentro da propriedade, não antes nem depois, dentro da propriedade. E chegamos a um número assustador. De 5.100.000 produtores, nós temos 300.000 produtores que produzem 85% do valor bruto de produção, o VBP, né? Esse é o grande agronegócio. Esse aí ele tem suas estratégias de contratação dos nossos colegas agrônomos, trabalham com bolsa, tem seus fornecedores antes e depois da porteira bem estabelecido, ele consegue negociar melhor. Então, ele precisa muito pouco da nossa instituição Senar, precisa da parte política da CNA, né? Precisa de um dólar previsível de logística, precisa do seguro, né? Mas ele consegue acessar o mundo e responsável por 85% da renda. Depois nós temos uma segunda camada de 800.000 produtores, seria a classe média rural brasileira, que produz 13% do VBP, né, do valor bruto de produção. Esse precisa de gestão, precisa de tecnologia adequada à sua capacidade de produção para que ele tenha renda, né, e precisa, sim, das políticas públicas como seguro, como crédito, como assistência técnica, ora pública, ora feita pela iniciativa privada ou pelo Senar. Por isso o Senar entrou nessa assistência técnica, porque a renda é diretamente proporcional ao uso da tecnologia adequada. Então, esse produtor precisa ganhar mais mercado, ou seja, subir dos 13%, né, ganhar uma fatia. E nós precisamos aumentar também o volume desse produtor em classe média. Mas dali para baixo nós temos 4 milhões de produtores que produzem 2% do VBP. Metade desses 4 milhões vivem de bolsa, de aposentadoria, então eles precisam de políticas sociais e, eventualmente, a substituição do chefe da família pelos seus descendentes, a sucessão familiar, garantindo a permanência dessa família para que tenha renda. E tem 2 milhões ali que está exatamente no limbo. Então,
Então, quando a gente olha os dados, né, que o senhor colocou, ministro, e aí eu vou fazer a minha pergunta, em termos de produção, produtividade, né, as tecnologias, né, 4 safras numa mesma área, né, integração lavoura, pecuária, floresta, e a gente vê essa diferença entre a renda agregada desse grupo de produtores de baixo, nos ocorre aqui pela nossa instituição que a gente precisa fazer mais por esse produtor. Né? Muita pessoa, muito produtor que precisa ser inserido no mercado. Né? E aí vem minha pergunta: o senhor não acha que nós teríamos que investir por aí para conseguir atingir o aumento de 40%, né, da exportação de alimentos no mundo, ou seja, inserir esse produtor efetivamente numa produção tecnificada, com renda, para conseguir aumentar essa base de produtores a contribuir com essa meta? Daniel, você faz uma pergunta instigante, né? A partir dos dados que você colocou, realmente há uma dispersão brutal entre os produtores rurais brasileiros. 300 mil fazem 85% da renda, é um negócio, uma diferença brutal em relação aos outros 4 milhões que estão por fora do mercado. Né? E eu não tenho dúvida nenhuma, você tem toda a razão. E a assistência técnica tem que ser feita cada vez mais direta. E eu tenho, você sabe, Daniel, você me conhece há tantos anos, somos colegas, produtores e agrônomos, você sabe que eu tenho uma grande paixão pelo cooperativismo. Né? Eu considero que as cooperativas são o grande instrumento para que esse pessoal que está fora venha para o mercado, inclusive os 800 mil que estão responsáveis por 13% também. O que é uma cooperativa? A cooperativa é a extensão no coletivo do que não pode fazer sozinho. Eu sou pequeno, não pode ter um agrônomo, não pode ter um contador, não pode ter um advogado, não pode ter uma fábrica, não pode ter um armazém. Mas no conjunto com meus iguais, eu posso ter uma cooperativa. Então, eu parto da premissa de que um grande programa de estímulo ao cooperativismo será fundamental para incluir no mercado esses que estão fora hoje. Aliás, o cooperativismo tem sido, ao longo da história contemporânea, um grande fator de inclusão de potenciais excluídos do processo produtivo. E aí, eu sempre digo, o corpo do agro tem 2 braços. Um político, organização, que é o sindicato, e outro econômico, que é a cooperativa. Esses 2 braços têm que trabalhar juntos, o sindicato com a cooperativa, para formar a categoria via sindicato, a força categórica política e a economia via cooperativa. Então, eu defendo o cooperativismo como instrumento agregador do pequeno produtor, transformá-lo numa condição de desenvolvimento igual ao do grande. Por quê? Com a economia globalizada, bom, isso é um negócio que você sabe melhor do que eu, a margem por unidade de produtor é cada vez menor. A margem por unidade vai diminuindo. Então, a renda do produtor só vai na escala. Para o pequeno, por definição, não tem escala porque ele é pequeno. Então, está morto. Está morto. Se não tiver subsídio, que não tem no Brasil, ele está morto. Então, a única saída realmente é fazer escala com os seus iguais em cooperativas, inclusive mudando tecnologias, incorporando inovações técnicas que permitam a ele crescer tanto quanto um grande produtor. Daniel, muito obrigado pela tua pergunta, pela gentileza da tua colocação. Eu queria acrescentar a nossos ouvintes todos que o Daniel está liderando hoje, via Senar, na CNA, um grande programa de valorização da agricultura, seja na ciência técnica, seja na de comunicação. Então, ele tem um papel fundamental na modernização do agro brasileiro. E está fazendo muito bem esse papel. Obrigado, Daniel. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, Daniel. Na sequência, nós vamos passar a palavra para o Fernando Ribeiro, para que faça os seus comentários e formule uma pergunta ao nosso palestrante. Liga o microfone, Fernando. Obrigado, Gilberto, mais uma vez por me convidar para participar desse debate, bem enriquecedor. A gente teve uma aula do nosso eterno ministro Roberto Rodrigues, que toda vez que ele se manifesta, ele manifesta sempre no sentido de trazer aprimoramento ao campo, né?
Eu queria aproveitar e parabenizar a nossa presidente, Fátima Góes, pela reeleição e sucesso nesse novo período de mandato aí. Alcarrara, eu acho que o nosso ministro já falou tudo, ele está conduzindo com maestria um programa de renovação da imagem da CNA, do agronegócio no país. Tem apresentado um programa, praticamente criou um programa do nada, o AgroMais, em parceria com uma TV aí, que vai trazer notícias, vai trazer informações, para tentar justamente desmistificar um pouco mais dessa integração da área rural com a urbana, que é uma das preocupações do nosso ministro aí. Acho que falta um pouco de comunicação, existe muita mentira muitos repórteres sendo pagos para mentir ao público, e às vezes essa imagem que fica no campo, né? Então, é realmente difícil, e eu queria parabenizar pela maestria que o nosso diretor-geral do Senar tem feito aí. Ele tem levado dignidade aí ao campo, principalmente nesse programa do assistência técnica e gerencial, mudando a vida de milhares de produtores aí, tentando agregar valor agregado à sua produção e tentando inserido no contexto dessa projeção aí do agronegócio para os próximos anos. Nesse contexto, ministro, a gente vê que todo o cenário mostra que o país vai ser um dos grandes players no agronegócio. Mas a gente vê aqui no próprio país fogo amigo, né? A gente vê que uma das questões que mais me preocupa é essa questão tributária, essa reforma tributária aí, que de repente a gente pode ser aumentado 10%, 15% no alimento que seja entregue ao produtor. Nós temos um processo de renovação da lei de Candir, que vamos começar a exportar imposto também. Então, esse cenário pode criar algumas dificuldades para o agronegócio, né? A gente fala que da porteira para dentro, o produtor nosso, o brasileiro, praticamente é imbatível, com a sua criatividade, o uso da tecnologia. Nós temos vários centros de pesquisa aí auxiliando esse produtor, o próprio Senar levando tecnologia, levando assistência técnica gerencial, mas, por outro lado, a gente vê que o cenário político, apesar de várias... nós temos a frente parlamentar da agropecuária de ser a maior frente, a gente vê que, em determinados momentos, a gente tem fogo amigo. Então, nesse contexto, o que o senhor acha dessa reforma a tributária que está sendo construída aí em quatro mãos aí com os políticos para o cenário do agronegócio do país? Fernando, eu acho que é preocupante, né? Os dois projetos que estão colocados hoje no Parlamento brasileiro são projetos que aumentam o tributo para a agricultura. E aumentam sobre uma premissa, em cima de uma premissa que é falsa, e que a gente não paga imposto. Puxa vida, a gente paga imposto em cadeia o tempo inteiro, né? E esse negócio é tão sério, Fernando, tão sério. Agradeço a tua pergunta, uma pergunta realmente complexa, que ontem, por acaso, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma reforma no Estado de São Paulo, a reforma da estrutura estadual, extinguindo instituições, algumas delas até de pesquisa, importantes, mas aumentando o imposto. Agora mesmo, quando conversamos, eu falava que o etanol da cana emite só 11% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, é um fator altamente mitigador da aquecimento global e é um fator bom para a sustentabilidade. E o que faz de São Paulo uma cidade que está lá embaixo no índice de poluição em relação ao resto do mundo. Centenas de outras cidades, 8 centenas de outras cidades são mais poluidoras que São Paulo, graças ao biocombustível. No entanto, aumentou o imposto sobre o biocombustível. É de uma coisa que a gente não consegue ter. Quem vai pagar? O consumidor. Quem vai pagar? O consumidor, ou vai ter um aumento da poluição. Então, a questão tributária realmente é uma preocupação muito grande e nós precisamos ser muito atentos. A CNA também está muito ligada nisso aí. Lá o Daniel está trabalhando com o doutor João nesse tema, preocupado, porque ele dá um grupo de trabalho olhando essa questão, com o CB também. Nós precisamos impedir que cresça a tributação. Você falou uma coisa central. Dentro das fazendas brasileiras, nós agricultores, competimos com qualquer país do mundo. Não tem medo de ninguém. A hora que o produto sai da fazenda, o imposto, a logística e o custo do Brasil perturbam a nossa competitividade. Então, nós não podemos permitir que a reforma tributária acrescente mais impostos ao setor que é hoje
modéstia à parte, a salvação da lavoura. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutor Roberto. Na sequência, nós vamos passar a palavra aos parceiros da Câmara de Engenharia da Agronomia aqui do CREA-DF, ao nosso coordenador adjunto, engenheiro agrônomo Sávio, também do INCRA. Por favor, Sávio, fique à vontade. Deixa eu ligar meu áudio aqui. Todos me ouvem? Sim. Muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Gilberto, né, do CREA-DF, parabenizar a presidente Fátima pela reeleição, agradecer por esse momento, né, do Aprimora Mais, que tem sido um momento, né, que o CREA traz para os profissionais, para os estudantes, para quem nos acompanha também aí nos canais, né, no YouTube, de bastante aprendizado, assim como foi na última palestra sobre a utilização, né, de suplementação luminosa na agricultura, que demonstra que a tecnologia, de fato, vem fazendo o diferencial. Eu comentei na última encontro que, de fato, o fator área não tem sido preponderante para o aumento significativo de produção aí que o Brasil tem, e o professor, doutor, ministro nosso aí eterno, Roberto Rodrigues, falou com bastante maestria sobre essa grande, vamos dizer assim, revolução que a agricultura teve aí nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, e ainda tem desafios, né, que estão sendo colocados, né, ante os 40% aí que o mundo está esperando do nosso país, né, bem como desafios outros, né, por questões como a pandemia, né, e por questões diversas que a gente sabe que a área de agricultura, de natureza, a gente está sempre uma incógnita do que vai ser lá na frente. Bom, eu gostaria de parabenizar mais uma vez pela iniciativa e só deixar aqui um recado, né, como membro da Câmara Especializada de Agronomia, como diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos do DF, né, sou secretário-geral, Kleber presidente, né, a gente conseguiu aí, estamos chegando no final da nossa gestão de 2 anos, da associação, que a gente conseguiu colocar em dias a associação, hoje ela está superavitária, né, conseguimos aí recuperar um patrimônio que tivemos que alienar para equilibrar as contas, né, conseguimos, enfim, colocar a associação em dia, estamos abertos aí ao Senar, à CNA, a todos os atores que lidam aí com a agropecuária brasileira. Então, em nome da presidência da AEA, em nome da nossa coordenação da agronomia, né, colocamos aí tanto a CEAGRO como a AEA à disposição, né, do CREA e dos parceiros aí atuantes nessa área tão importante do nosso país. Obrigado, Sávio. Semana foi nosso dia. Dia 12 foi o dia do agrônomo. Exatamente. Parabéns para todos nós. Universalmente. E hoje é do professor. Então, eu estou ganhando 2 vezes a semana, como agrônomo e como professor. Estou feliz. Conosco com celebrações. É bom ficar velho desse jeito. Obrigado, Sávio. Obrigado, Sávio. Obrigado, conselheiro Sávio. Eu passarei a palavra agora à nossa presidente, a engenheira Fátima Cor, para algumas considerações e, se desejar, fazer uma pergunta ao nosso palestrante. Bem, já tive a oportunidade de cumprimentá-los, mas quero parabenizar a palestra aí do nosso, como disse, eterno ministro. Acho que trouxe bastante dados, informações, né, para quem está atuando na profissão. Esses parâmetros apresentados por ele, eu acho que realmente amplia o conhecimento dos nossos profissionais, que é o intuito, né? É o interesse realmente desse evento Aprimora Mais, né? Então, agradeço, ministro, aí essa
essa explanação tão objetiva, tão pontual, de modo que realmente eu que não sou da área me senti bastante esclarecida, né? Então, imagino tanto quanto foi importante para quem está realmente atuando na área aí da agronomia. Agradeço, viu, mais uma vez a disponibilidade da sua pessoa de estar participando desse nosso evento. Também quero agradecer ao Fernando, né, ao Carrara, tanto pelo apoio, pela maneira carinhosa e atenciosa que sempre dispensou ao CREA, né, e colocar mais uma vez, aí vamos estar aí com mais 3 anos de mandato, colocar a nosso interesse de permanecer com essa parceria e colocar o CREA realmente à disposição, né, como parceiro mesmo, no que vocês precisarem, que for em prol da agronomia, da engenharia, a gente está assinando embaixo, né? A gente usará sempre a chancela do CREA para que a gente possa fortalecer tanto os nossos profissionais como as nossas profissões, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigada, Sávio, que também é muito preocupado com a questão, né? Um dos nossos conselheiros, sempre também muito preocupado, viu, Sávio? E quero contar cada vez mais aí com essa digamos assim, união, né? De modo que a gente possa estar unindo as nossas forças e só somarmos, né? Então, também lhe agradeci. Eu queria aproveitar a oportunidade, talvez eu não faça nenhuma pergunta, mas achei muito interessante, observando aí até tanta fala do ministro como dos 2 debatedores, né? Essa questão, às vezes, do não reconhecimento, né, da importância que é a profissão do agronegócio, da agricultura, né? E eu queria fazer um comentário, porque vocês falando aí, isso aí foi me pensando, né, também como isso se repete, né? E aí eu já tenho até uma certa opinião, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, aí até mesmo para focado um pouco, viu, Carrara? Você que está aí à frente dessa questão, dessa valorização, eu já cheguei a uma certa conclusão que as nossas atividades, né, de engenharia e agronomia, elas são tão essenciais, tão fundamentais, e passam, né, e elas estão corriqueiras na vida das pessoas, que elas, muitas das vezes, elas passam despercebidas, né? É como se o cara se alimenta sem saber que por trás daquela alimentação dele tem profissionais ali, tem pessoas se responsabilizando para que aquilo chegue em bom estado, saudável, né? Assim, a engenharia, o cara se locomove, pega um ônibus, pega um telefone, se comunica e acha que é comum, isso faz parte do meu dia a dia, e esquece que tem são as nossas atividades que tem profissionais preocupados garantindo essa segurança para eles, né? E é muito difícil, né? Vivemos assim, brigando, mostrando, porque infelizmente ainda nós só somos lembrados na hora do sinistro, na hora que falta comida, na hora que sobe o preço do arroz, aí lembra, né? Que tem gente aí por trás, né? E não está vendo todas as condições necessárias. Isso eu já passo muito por isso, sempre assim, quando a gente está à frente do CREA, que também é bastante questionado muitas das vezes, né? Essa situação, né, de que parece que a gente não é tão essencial e importante como realmente somos, né? Então, e muitas das vezes a gente é comparado, mas vocês estão... a medicina não acontece isso. Acontece que a medicina, você só lembra de um médico quando você realmente precisa, o médico não está no seu dia a dia. Agora, a engenharia, a agricultura está no seu dia a dia, você não bebe uma água potável, não bebe, né, não acende uma lâmpada, quer dizer...
Então, eu achei engraçado, não viu, Carrara? Aquela coisa que a gente briga, né? Você buscou aí a sua camiseta, quer dizer, você está sempre bem intencionado e sendo criticado, né? E aí me lembrou isso, mexeu um pouquinho comigo, e eu estou trazendo isso porque acho que todos nós temos que, não vejo só como uma causa a ser abraçada na área da agricultura, na área da agropecuária, mas vejo como uma causa realmente a ser abraçada com todas as nossas profissões, porque a gente tem esse fator aí que muitas das vezes dificulta, né, o reconhecimento por parte da sociedade. Volto a dizer, é tão corriqueiro, tão no dia a dia que, né, passa despercebido, como se a gente não tivesse essa devida importância que temos, né? Então, era isso que eu queria deixar nesse momento, mas, mais uma vez, agradecer a todos vocês e dizer que o CREA estará sempre com portas escancaradas, né? Escancaradas mesmo, para que a gente possa estar somando aí com todos vocês, né? Não só com as entidades, associações, assim como os profissionais. E meu muitíssimo obrigado. Obrigado, presidente. Nós temos aqui, dentro da agenda do Dr. Roberto, nós temos mais uns 6 a 7 minutos aí, né, que nós prometemos que em torno de 15h40, por aí, nós íamos, que está dentro da agenda dele, que tem compromisso na sequência. Eu pediria agora, aqueles que estão com o vídeo fechado, nós vamos coletar imagens para a matéria do site do CREA-DF. Então, os que assim desejarem, por favor, abram os vídeos para que possamos coletar. Mas nós temos, doutor Roberto, uma pergunta aqui, que ela veio da Zoraia Ferreira, aluna lá da Universidade Paulista, a nossa Unesp lá a Universidade Paulista de Brasília, a Unip. Unesp é o que o senhor foi professor 30 anos. E ela pergunta o seguinte: como pode ser o Brasil, sendo um dos maiores produtores de grãos do mundo, deixa o mercado interno desabastecido e com valores de alimentos lá em cima para a população? Bom, em primeiro lugar, não é verdade que eu desabasteci o mercado interno. Isso não é verdade. O mercado interno está abastecido. Agora, os preços subiram por uma razão. Há uma lei que nunca foi revogada, jamais será revogada. A lei da oferta e procura. O que aconteceu foi que a demanda cresceu muito. O único produto cujo preço aumentou bastante e andou escasseando aí foi o arroz. Por uma razão óbvia. Aliás, mais de uma razão. Primeiro foi o câmbio. O arroz é um produto tão interessante que apenas 10% da produção mundial de arroz, 10% apenas, são exportados do mundo inteirinho. 90% são produzidos e consumidos nos países que produzem. Então, é um produto de pouco comércio internacional. Inclusive, o Brasil exporta muito pouco arroz. E, na verdade, o Brasil importa todo ano arroz da Argentina e do Uruguai, basicamente do Uruguai, porque nós não produzimos o suficiente no nosso consumo. Só que Uruguai e Argentina, como blocos do Mercosul, são países que temos acordos comerciais literalmente sem tarifas, de modo que é como se fosse produção interna. Então, normalmente, nós importamos 1 milhão de toneladas de arroz do Uruguai para completar o consumo interno. Esse ano, com o câmbio acima de R$5, o dólar, tornou-se interessante exportar arroz. E importamos mais de 1 milhão de toneladas de arroz, mais aquele arroz quebradinho, aquele farelo de arroz, porque estava certo que viria normalmente, como sempre vem do Uruguai e da Argentina, para preencher o nosso consumo. Só que também lá exportaram, de novo, a lei da oferta e procura. O preço subiu por causa do câmbio e as pessoas exportaram um pouco mais de arroz. Esse foi um fato na área internacional. E a área interna, o programa que o governo federal fez de apoio a pessoas ficarem marginalizadas, sem emprego, sem etc., por aqueles R$600 por mês, depois R$300 por mês, esse socorro foi espetacular para aumentar o consumo de produtos básicos, como arroz. Então, a demanda interna para arroz
aumentou muito mais do que normalmente. Né? A população que não comeu tanto arroz passaram a comer muito mais arroz do que antes da pandemia, por causa do apoio do socorro que o governo brasileiro deu. Então, nós tivemos um aumento de demanda interna e um aumento de demanda externa, favorecido pelo dólar, que fez com que o preço subisse, porque a oferta não foi do mesmo tamanho da demanda. Então, essa é a razão que aconteceu o fato do arroz. O resto, soja subiu de preço, carne subiu de preço, milho subiu de preço, exatamente por causa da questão cambial e a China. A China está importando, a China teve um problema sério com aquela questão da peste suína africana, que precisaram 400 milhões de cabeças de porcos lá, então precisaram importar carnes de outros países, inclusive do Brasil, ou grãos para fazer carne lá também. Então, de repente, o preço subiu porque a demanda cresceu muito e o mundo não estava preparado para fazer essa oferta. Além disso, a China, com a briga que tem com os Estados Unidos, também não comprava tanta coisa que comprava anteriormente dos Estados Unidos. Então, esses fatores todos somados elevaram o preço dos alimentos. Até a próxima safra, daqui a 4 meses, começa e já tudo está resolvido. Obrigado, doutor Roberto. Antes de passar a palavra para os nossos convidados para as despedidas do evento, eu pediria ao Cássio que colocasse aí o convite para o próximo evento, que será quinta-feira, dia 22, às 14 horas, onde nós teremos... 18h30, Gilberto. Desculpe, é que esse mudou o bate-horário, né, presidente? Passou para 18h30. Então, mas vai basicamente falar sobre a questão da infraestrutura que foi até falada pelo Dr. Roberto, a importância da infraestrutura da engenharia e para o desenvolvimento do Brasil, com o diretor-presidente da Valec, o engenheiro André Kuhl, e como debatedores convidados, o Afonso Assad, presidente das Bracco, o Dionísio, presidente do Sinduscom DF, e o João Pimenta, conselheiro federal, com a participação da conselheira Amara, pela Câmara de Civil, e da nossa presidente. Então, todos convidados para o dia 22, 18h30, né, presidente? Para o nosso Aprimora Mais da semana que vem. Dando sequência, eu vou passar a palavra para o Fernando, na sequência o Daniel, o nosso convidado, o Dr. Roberto, para as considerações finais. E para encerramento, após a nossa presidente. Por favor, Fernando. Eu acho que o Fernando está com algum problema de conexão. Opa. Daniel, Fernando voltou? Sim, desculpe, era o meu microfone, estava fechado. Não, tranquilo, Fernando. Mas, Gilberto, mais uma vez queria agradecer por ter participado do programa de vocês, Aprimora Mais, vocês estão de parabéns. O nosso ministro apresentou aí o cenário para o agronegócio, mostrando mais uma vez que o agronegócio e as perspectivas do agronegócio para os próximos anos são boas, mostra que é a força motriz da economia do país e que nós temos que estar junto, tanto o urbano quanto o rural, para poder destravar aqueles problemas que, porventura, venham no percalço dessa nossa caminhada aí para transformar o país no grande alimentador desse mundo. Parabéns a todos e, mais uma vez, ministro, parabéns. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Daniel. Agradecer, Gilberto, o convite, né? Parabenizar pela iniciativa, nossa presidente Fátima, né? Um abraço ao Silvio, nosso colega agrônomo. Dizer que a CNA e o Senar estão diuturnamente trabalhando para o produtor rural em campo, né? E aberta a qualquer conversa, qualquer interação aí com os CREAs do Brasil como um todo, né? Com o intermédio do CONFEA e das regionais. E parabenizar o nosso ministro Roberto, né? Parabenizar ele não é vantagem para ninguém, né, ministro? A gente já conhece aí a competência e a eloquência dele em relação ao setor, mas eu tenho que reconhecer que hoje o senhor se superou, viu? Parabéns. Obrigado, Daniel.
Doutor Roberto, fique à vontade. Obrigado, Gilberto. Bom, eu quero agradecer muito, Gilberto, a você, a presidente Fátima Cor, ao CREA do Distrito Federal por essa oportunidade, ao Sábio que nos acompanhou, meu colega agrônomo. Muito, muito grato estou também a Daniel Carrara, ao Fernando, porque são dois companheiros de trabalho e de luta pelo agro brasileiro. E queria, então, ficar mais uma vez grato e sempre à disposição de vocês todos. Eu queria fazer um convite à presidente Fátima Cor, você, Gilberto, que nos acompanhe. Vamos cerrar fileiras, vamos ser campeões juntos, campeões mundiais da paz, que vale a pena. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto. E para o encerramento do nosso, dentro do horário que foi previsto, né? Um pouquinho a mais, doutor Roberto, passo a palavra à nossa presidente, Fátima Cor. Bom, também esse momento de finalizando é de parabenizar o nosso palestrante, o eterno ministro, fechou com palavra de mestre aí, né? Vamos ser campeões, né, da paz. Conte conosco, né? Estaremos somando, né? Quero também cumprimentar o agrônomo Barreto, que agora que eu vi que está aí participando, tá? Muito obrigada, também sempre presente aí na questão da área da agronomia, nos fortalecendo, tá? Cumprimentar mais uma vez, né, o Sávio, o Fernando, o Carrara, e agradecer, né? E também não poderia deixar, muito pelo contrário, quero destacar também, hoje, parabenizar pelo Dia do Professor, né? Somos todos mestres, né? Então, profissão que nos possibilita de termos a nossa, então sei lá, não sei nem explicar de tão como é importante realmente a profissão do mestre, dos nossos professores, né? Não seríamos nós o que somos hoje se não os tivesse presente nas nossas vidas, né? Então, mais uma vez também, parabenizar a nossa Secretaria de Relacionamento Institucional, que é até digamos assim, um departamento, né? Não se ofender, viu, Gilberto? Eu digo que a gente às vezes não sabe, novo, né? Essa secretaria foi criada em janeiro, não tem ainda nem um aninho, e está se saindo muitíssimo bem, fazendo com que o CREA realmente se externe, né? E é essa a nossa intenção mesmo, sair do foco interno para que a gente esteja presente cada vez mais na sociedade, né, na cidade, e realmente, né, nós estamos conseguindo isso, está colocando o CREA presente de maneira bastante participativa, tá certo? Obrigada a todos pela disponibilidade, né, e de minha parte, então, mais uma vez, eu parabenizo a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, convidados. Então, com a fala da presidente, está encerrado o evento. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Um abraço a todos.